Olá, boa noite. Boa noite. O apelo do Papa Leão XIV durante a audiência geral no Vaticano. Cessem as guerras e apoiem as iniciativas de diálogo e de paz. Na catequese, Pontífice ressalta que a pressa de hoje nos atinge e nos impede de sentir compaixão. Dioceses de Uruguaiana e Lusiânia têm novos bispos nomeados pelo Papa. Solidariedade que aquece. Caritas de São Paulo dá início à campanha do agasalho e convida a todos a colaborar. Prazo para a declaração de imposto de renda 2025 vence sexta-feira e quem não entregar está sujeito a penalidades. Brasília recebe exposição sobre milagres eucarísticos criada por jovem beato da era digital. Na capital mineira, a ação educativa alerta para os riscos da mistura entre álcool e direção. Parceria entre redes pública e privada fortalece banco de leite no Distrito Federal. Bebês internados em unidades neonatais são beneficiados com a ampliação da coleta. O Canção Nova Notícias está começando. Comunicando para servir à verdade e semear esperança. Durante a catequese desta quarta-feira, o Papa Leão XIV retomou a parábola do bom samaritano para falar sobre encontros, empatia e pressa. Essa pressa cotidiana que nos impede de ver e cuidar do outro. O Santo Padre advertiu que antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos. Nesta manhã de primavera em Roma, o encontro do pastor com seu rebanho. Fiéis vindos de várias partes do mundo para escutar seu ensinamento. No início da audiência geral, o tradicional giro de Leão XIV no Papamóvel, em meio ao povo, com bandeiras levantadas e aplausos. Os pequenos também receberam o carinho do Papa. Leão XIV deu sequência do ciclo de catequeses sobre Jesus Cristo, nossa esperança, continuando a meditar sobre algumas parábolas do Evangelho e citou a passagem de um doutor da lei, centrado sobre si mesmo, interroga Jesus sobre quem é o próximo, a quem deve amar. Leão XIV acrescenta que o termo próximo significa literalmente aquele que está perto e, como exemplo, citou a parábola do bom samaritano. A parábola que Jesus racconta. A parábola que Jesus conta, de fato, tem como cenário um caminho, e é um caminho difícil e intransitável como a vida. Mas a vida é feita de encontros, e nesses encontros revelamos-nos quem somos. Encontramos-nos perante o outro, perante a sua fragilidade e a sua fraqueza, e podemos decidir o que fazer, cuidar dele ou fingir que nada acontece. O Papa recordou que na passagem bíblica um sacerdote e um levita seguem naquele mesmo caminho e que estes serviam no Templo de Jerusalém. No entanto, alertou que a prática do culto não leva automaticamente à compaixão. Na verdade, antes de ser uma questão religiosa, a compaixão é uma questão de humanidade. Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos. O Santo Padre convidou a imaginar que, depois de terem permanecido em Jerusalém durante muito tempo, aquele sacerdote e aquele levita estavam com pressa de regressar a casa. É precisamente a pressa tão presente nas nossas vidas que muitas vezes nos impede de sentir compaixão. Cari fratelli e sorelle, quando anche noi saremo capaci di... Queridos irmãos e irmãs, quando é que nós também seremos capazes de parar a nossa viagem e ter compaixão? Quando compreendermos que aquele homem ferido na estrada representa cada um de nós, e então a recordação de todas as vezes que Jesus parou para cuidar de nós, tornar-nos-á mais capazes de sentir compaixão. Ao final rezou. Preghiamo dunque. Rezemos então para que possamos crescer em humanidade, para que as nossas relações sejam mais verdadeiras e ricas em compaixão. Olhar o outro, amar o outro, ter compaixão do outro. Foi muito lindo, foi emocionante. Foi muito bonito também ver as línguas, os idiomas, né? Todas as nações ali diante do Papa, o carinho dele de ir e voltar, de estar com o povo, de abençoar o povo. Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amém.
Ainda na catequese de hoje, o Papa Leão XIV voltou a demonstrar preocupação com a dura realidade na faixa de Gaza. O Santo Padre apelou à paz e à liberação urgente de ajuda humanitária. Pois é, Fernanda, a situação dos palestinos segue alarmante. Milhares de pessoas enfrentam a fome em meio à guerra. Faixa litorânea de Gaza, em meio a prédios em ruínas, cresce uma cidade de tendas. A dona de casa sofre para acender o fogão improvisado. Falta água até para limpar as panelas. Famílias inteiras vivem um único drama, traduzido em uma mesma palavra: fome. Não encontro lugar para ficar com meus filhos. Minha família tem 8 pessoas. Viemos do sul para descansar aqui depois que houve a trégua. Mas não tem comida para todo mundo. Estamos com fome e não encontramos sequer um pedaço de pão. Fátima Ahmed tem 13 filhos que disputam com milhares de palestinos um prato de comida todos os dias. Sem comida para alimentar as crianças, nem os adultos. Todos estão com fome. Se você encontrar 1 quilo de arroz hoje, amanhã não vai encontrar. Dividimos o alimento para as crianças comerem aos poucos. Nesta quarta-feira, em sua audiência geral na Praça São Pedro, Papa Leão XIV se mostrou atento à dura realidade na faixa de Gaza e fez um forte apelo. Dalla striscia di Gaza si leva sempre più. Na faixa de Gaza, os gritos intensos chegam cada vez mais ao céu, vindo de mães e pais que se agarram firmemente aos corpos de seus filhos mortos, constantemente forçados a se deslocar em busca de comida e abrigo longe dos bombardeios. No mesmo dia do apelo do Santo Padre, um comboio atravessa a fronteira de Karen em Shalom. Os suprimentos vão para o hospital de campanha dos Emirados em Gaza. Ainda nesta quarta-feira, a Fundação Humanitária de Gaza começou a distribuir alimentos aos palestinos. Em 2 locais da região, 14.550 caixas distribuídas. Cada caixa alimenta 5 pessoas por 3 dias. A fundação, apoiada pelos Estados Unidos, diz que o suprimento distribuído dá para 840.262 refeições. A quantidade de ajuda humanitária levada à região costeira de Gaza ainda é considerada insuficiente. O local, densamente povoado, segundo a ONU, precisa de 500 a 600 caminhões de comida todos os dias. Aos responsáveis, renovo o meu apelo: parem os combates, libertem todos os reféns, respeitem integralmente o direito humanitário. Il diritto umanitário. O Papa Leão XIV nomeou hoje 2 novos bispos para o Brasil. Monsenhor Clésio Faco foi designado para a Diocese de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O sacerdote de 54 anos atuava como ecônomo da província dos Palotinos, em Santa Maria. Já Dom Francisco Damascena, de 49 anos, foi nomeado para a Diocese de Lusiânia, em Goiás. Até então, ele exercia o ministério episcopal em Rubiataba, também em território goiano. A Basílica São Francisco de Assis, em Brasília, recebe até 15 de junho a Mostra de Milagres Eucarísticos, organizada por Carlo Acutis, jovem italiano beatificado pela Igreja Católica, conhecido por evangelizar usando a internet. Ao vivo, vamos direto à Basílica, onde está a repórter Aline Campelo, que tem os detalhes. Boa noite, Aline. Uma ótima noite de quarta-feira para você, Reinaldo, e para todos que nos acompanham. Olha, Carlo Acutis foi um jovem apaixonado pela Eucaristia e usou a internet para evangelizar. É considerado aí o primeiro beato da geração milênio. Morreu aos 15 anos, com uma fé admirável para a sua idade. Agora a gente conversa aqui com o reitor e pároco da Basílica Santuário São Francisco de Assis, Frei Flávio. Muito obrigada por participar. Quem quiser vir conferir aqui a exposição, pode vir qual dia e horário. Paz e bem, então alegria acolhê-los aqui na Basílica Santuário São Francisco de Assis. A exposição está aberta desde as 5h20 da manhã, então o dia inteiro vocês podem vir aqui e visitar essa bela exposição, que conta um pouquinho da vida de Carlo Acutis e depois tem alguns dos
dos milagres eucarísticos que ele deixou organizado. Então, o dia inteiro, das 8 da manhã, vamos colocar assim, das 8 da manhã até as 9 da noite, aqui está aberto para vir visitar e rezar também ao lado da relíquia de Carlo Acutis. Agora, Frei, quais são os destaques dessa exposição, muito criativa, por sinal, e a importância de evangelizar, para evangelizar os jovens? Uma das falas de Carlo Acutis é justamente, ele vai dizer, a Eucaristia é minha via expressa para o céu. Inclusive, essa frase nós colocamos logo no início dessa exposição. E a grandeza dessa exposição, primeiro é mostrar um pouco da vida, conhecer um pouco da vida de Carlo Acutis, mas depois mostrar que ele foi um jovem, é um santo jovem, estamos esperando aí o dia da canonização, é um santo jovem, tanto que na composição dessa exposição, nós temos um patins, temos carrinho de rolimã, tem um computador, justamente para lembrar que ele foi uma grande influência e continua sendo uma influência. Os meios de comunicação estão aí, ele usou bem a internet, evangelizou e continua evangelizando pela internet. Depois tem um lugar para a interação daqueles que vêm aqui, principalmente os jovens, para colocar os seus pedidos. Mais uma pergunta que foi colocada ali, e muitos jovens têm colocado, cada resposta bela como posso ser um santo hoje? Muito obrigada, Frei Flávio. Olha, a exposição segue até o dia 15 de junho. Eu já conferi aqui, é muito criativo e muito emocionante. Volto com vocês no estúdio em Cachoeira Paulista. Reinaldo, Fernanda. Obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite para você. A comunicação pode e deve ser caminho de esperança. E há espaço para diálogo que acolhe, para a escuta que transforma e para a palavra que une. É necessário desarmar o discurso, escolher a compaixão e transformar a comunicação em ponte, não em trincheira. A forma como comunicamos pode curar feridas, reacender a confiança e reconstruir o que foi rompido. Há um ano, diversas cidades do Rio Grande do Sul eram atingidas pelas cheias do Lago Guaíba e de outros rios do estado. Muitas igrejas, afetadas pela maior tragédia climática já registrada no território gaúcho, celebram a retomada das atividades pastorais. Nós estamos aqui em Eldorado do Sul, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, na paróquia Nossa Senhora Medianeira, que foi uma paróquia extremamente atingida, bem como toda a cidade, por conta das enchentes do ano de 2024. Só para se ter uma ideia, Eldorado, ano passado, registrava pouco mais de 39.500 habitantes. E deste número, 32 mil precisaram sair urgentemente do município por conta das enchentes. E aqui ao meu lado está o padre Fabiano, que é o pároco aqui desta comunidade. Padre, a igreja sofreu bastante. O senhor comentava antes que a água chegou ali próximo do sacrário, é isso mesmo? Sim, a igreja ficou pela metade, submersa, ali um pouco abaixo do sacrário foi onde a água estabilizou. E aqui ficou 25 dias com água aqui nessa altura, na metade da igreja. Qual o seu sentimento em ver de fato a paróquia de volta? Sentimento de alegria, de poder reabrir a igreja e reabrir todas as comunidades e ver que os grupos voltaram a funcionar. Inclusive nós implantamos grupos depois, Nós não tínhamos grupo de jovens e após a enchente implantamos um grupo de jovens. Estamos agora implantando um segundo grupo de jovens, também um grupo de casais. Ou seja, a paróquia foi retomando, além de retomar a vida pastoral, ela foi ainda crescendo essa vida pastoral. Então, uma grande alegria e agradecemos muito a Deus por isso. Maravilha, padre. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, pela abertura de portas aqui para a nossa equipe do jornalismo Canção Nova. De Eldorado do Sul, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. Boa noite. A baixa temperatura começa a se espalhar por várias áreas do país, o que indica que a onda de frio que chega nessa madrugada será intensa. A chuva mais forte será no sul, devido ao ciclone extratropical e ao sistema de alta pressão, que derrubarão as temperaturas de forma tão significativa que pode inclusive gerar precipitação invernal com chuva congelante, como você vê nesses flocos que caem aqui desta imagem de chuva. Outro destaque é que o Brasil pode ter neve pela primeira vez neste ano.
ano. No sul, durante o dia, o sol aparece entre nuvens e vai ficar bem frio na capital paranaense, com mínima de 5 graus, Porto Alegre com 6, seguido de Florianópolis com mínima de 11 graus. Tem previsão de recorde de frio também no centro-sul do país. No Sudeste, a chegada da frente fria promove mudança no tempo e favorece pancadas de chuva no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, que vai fazer mínima de 19 graus. Em São Paulo, o sol até aparece, mas a queda da temperatura pode atingir também vários municípios. No Centro-Oeste, as chuvas perdem força, mas o ar polar derruba as temperaturas. Sobre Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e Goiás. A capital Cuiabá vai fazer mínima de 15 graus. No norte, as temperaturas caem em Rondônia, Amazonas, Roraima e também no Amapá. Para os nordestinos, as fortes pancadas de chuva do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte continuam. Pois é, com a chegada dos dias frios, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo deu início à campanha do agasalho. A ideia é unir todas as paróquias em um gesto de solidariedade aos mais vulneráveis. Um gesto de alento para quem enfrenta o frio nas ruas da capital paulista. A campanha do agasalho da Arquidiocese de São Paulo, este ano, tem como tema: a esperança não decepciona. É uma campanha anual para ajudar os irmãos que vivem em situação de rua, né? E também pessoas que vivem também em condições precárias de habitação. A campanha ela também tem um grande objetivo de conscientizar a sociedade sobre a nossa responsabilidade com os irmãos que sofrem. As doações podem ser entregues na sede da Caritas, na Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra, número 1853, na Parada Inglesa, na Casa de Oração do Povo da Rua, na Rua Djalma Dutra, número 3, na Luz, na Missão Belém, na Praça da Sé, número 47, no centro de São Paulo. Todas as paróquias da Arquidiocese de São Paulo também funcionam como pontos de arrecadação. Este é um dos pontos de recebimento das doações. A campanha arrecada roupas masculinas, femininas, infantis, sapatos, além de meias e cobertores. Tudo em bom estado. As doações chegam a diversos projetos de caridade acompanhados pela Arquidiocese de São Paulo. Nesses pelo menos 400 pontos de coleta são também pontos de distribuição. Então hoje nós orientamos e pedimos para que as paróquias, principalmente localizadas em toda a Arquidiocese, atendam primeiramente o seu público. Enquanto tiver as previsões de frio, nós vamos manter a campanha. Como diz o próprio lema da campanha, ofereça um pouco do seu calor a quem precisa. Um convite à caridade que aquece não só o corpo, mas também o coração. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 está na reta final. A Receita Federal já recebeu cerca de 34 milhões de declarações, mas a expectativa é de chegar a 46 milhões. Ou seja, 12 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento. Mas o que acontece com quem perder o prazo? Aqueles que deixarem de prestar contas à Receita Federal ou atrasarem o envio da declaração estarão sujeitos a penalidades. Após o término do prazo, no dia 30 de maio, o contribuinte poderá receber multa. O que a gente chama de imposto devido é tudo aquilo que a pessoa apurou de imposto no ano passado, mesmo que já tenha pago. A multa é calculada 1% em cima desse valor, né? 1% ao mês, podendo chegar até 20%. Sendo que, no mínimo, ela vai ter que pagar R$ 165. Então, o cálculo da multa é mensal. A falta da declaração também resultará na inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIM. Esse banco de dados reúne informações sobre indivíduos com pendências financeiras junto a órgãos e entidades federais, podendo levar a irregularidade do CPF. As pessoas com CPF nessa situação passam a ter uma série de problemas na sociedade. Por exemplo, tem bancos que não aceitam abrir conta bancária, a Polícia Federal não emite passaporte, alguns bancos não deixam fazer financiamento. Então é uma série de problemas que a pessoa tem. Tiago e Marco
já entregaram a declaração. Vai fazer uns 4 dias que eu fiz. Sim, já fiz a declaração de imposto de renda o mês passado. Quem não precisa entregar a declaração de ajuste anual e não está sujeito a punições são aposentados e assalariados com renda abaixo de R$ 33.888 em 2024, pessoas com doenças graves mediante a laudo médico e aqueles que recebem rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. O serviço Meu Imposto de Renda permite ao contribuinte verificar pendências, conferir os dados usados pela Receita Federal e enviar a declaração com preenchimento automático. Disponível no aplicativo da Receita Federal e no programa para computador. O sistema também auxilia na regularização do CPF. Além disso, cerca de 60% das declarações resultam em restituição, tornando a entrega uma oportunidade de obter benefícios financeiros. Uma nova regulamentação redefine o ensino superior à distância no país. Alguns cursos passam a ser vetados nessa modalidade, enquanto outros poderão ser oferecidos de forma semipresencial. A nova política de educação à distância foi divulgada agora em maio para assegurar qualidade na oferta de ensino e permitir a ampliação do acesso à educação superior em todo o país. O decreto foi construído a partir de um amplo debate e diálogo com todos os setores da sociedade. O ano passado, nós reinstalamos o CCPARES, é um comitê consultivo para aprimoramento da regulação da educação superior. Dele fazem parte representantes dos setores público e privado de educação superior, estudantes, representantes de várias áreas da educação, e esse debate foi muito rico. A nova política também detalha os tipos de aula. As presenciais todo mundo já conhece, aluno e professor juntos no mesmo lugar. As que não têm horário marcado, cada um faz quando pode, são à distância. Já as ao vivo acontecem com todos conectados ao mesmo tempo. E tem ainda as que misturam tecnologia com a interação em grupos menores, com mais apoio e acompanhamento. O decreto também proíbe que alguns cursos sejam oferecidos totalmente à distância, por exigirem práticas presenciais, como estágios e atividades laboratoriais. Entre eles, medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia. A Associação Brasileira de Educação à Distância, no entanto, faz ressalvas ao texto. A pergunta correta não é qual curso pode ser ou não EAD, mas sim quantos % cada curso pode ser EAD. Eu posso trabalhar todos os cursos, uma parte à distância e outra parte presencial. Infelizmente, a gente vê enfermagem, estou com essa questão, antes era semipresencial, hoje ela não vai poder ser mais presencial, porque ela já tinha uma parte que era presencial e uma parte EAD, então hoje a gente sabe que ela não vai ser mais dessa forma. As novas regras também abordam a qualificação do corpo docente e a mediação pedagógica. O decreto prevê um período de transição de 2 anos, permitindo que os estudantes já matriculados concluam seus cursos conforme o formato original. A lei seca está em vigor no Brasil há mais de 15 anos, mas muita gente ainda insiste em combinar álcool e direção. Sim, em Belo Horizonte, uma ação educativa permitiu que usuários do transporte público sentissem na prática os riscos dessa escolha perigosa. A missão parece simples: contornar os cones e ao final jogar a bola na caixa. De fato, seria se o trajeto não fosse feito com esses óculos simuladores de realidade aumentada. Não estava enxergando nada, entendeu? Eu via o cone, igual eu tropecei ali, eu vi ele mais longe e ele estava perto, né? A ação realizada é pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, em uma das principais estações de ônibus da capital mineira, faz parte da campanha Maio Amarelo. É uma ação de uma simulação dos efeitos do álcool e das drogas no organismo. Por quê? Dificulta a visão, perde-se o equilíbrio, perde-se o discernimento, o seu poder de julgamento também fica comprometido. De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase 6% da população relata beber e dirigir. Estudo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool
mostrou que em 2022, mais de 10.500 mortes no trânsito tiveram relação com a ingestão de álcool. Muitas das vezes, quando analisando principalmente os sinistros que resultam em morte, a gente consegue perceber claramente o excesso de velocidade e o álcool, que é uma combinação mais perigosa ainda. A experiência é um alerta não apenas para quem dirige, serve também para conscientizar aqueles que estão junto com o condutor que queira misturar álcool e direção e justifique que essa combinação não oferece riscos. Alerta que Marlúcia pretende levar adiante depois de usar o simulador. Com certeza vai mudar. Eu tive a sensação, agora eu sei como que é. Vai mudar, eu falei assim, não, você não pode dirigir. Mesmo que ele fale, não, eu posso, eu consigo, não consegue. Então acaba que as pessoas escutam muito assim, mas quando eu dirijo melhor, eu vou mais devagar. Não, isso não existe. A parceria entre a rede pública e hospitais privados garante o processamento e a distribuição de leite humano para bebês internados em unidades neonatais de Brasília. Um esforço conjunto para oferecer nutrição segura e apoio essencial ao desenvolvimento dos recém-nascidos. O pequeno Apolo nasceu de 25 semanas com menos de 900 gramas. Hoje, com pouco mais de 2 meses de vida, o peso é mais que o dobro. A partir da própria necessidade com seu bebê, Ana Paula mobilizou outras mães. Desde o início, lá no banco de leite, com a ordenha, com o manuseio, pegando o material que eu precisava. E aí, com essa rotina, o leite foi aumentando e eu pude fornecer o meu leite para o meu próprio filho e doar para os outros bebês aqui da UTI. Ao sensibilizar outras mães, não só Apolo como outros bebês conseguiram acesso ao leite humano, que chegou à UTI por doação voluntária. Meu filho já tem mais de 2 meses e essa semana que ele começou a ir para o peito. Então o estímulo foi realmente a ordenha manual e a bomba. E graças a Deus até hoje a gente conseguiu chegar aqui e meu filho ter o meu leite de igrejas diferentes, que tem muitas mãezinhas nas igrejas, para poder colocar nos grupos o telefone do banco de leite aqui do Hospital Anchieta para vir as doadoras e todo mundo aqui sair da fórmula. Esse era o meu objetivo, não só o meu filho, né, mas atingir os demais bebês e que eles tivessem leite também e saíssem da fórmula. Quando a mãe não pode amamentar, o leite humano doado se torna fundamental. Nesse contexto, o trabalho conjunto entre os setores público e privado permite ampliar a distribuição da rede de coleta. Isso garante a segurança no manejo do leite materno em cada etapa, da ordenha e armazenamento adequado até a oferta aos bebês. A parceria público-privada de saúde permite a troca de conhecimentos técnicos, promove campanhas de conscientização e incentiva a doação entre mães lactantes. Existem também os postos de coleta. Nos postos de coleta, a única diferença com relação ao banco de leite é que lá não é feito o processamento daquele leite. Atualmente, a gente encara o banco de leite não como um centro só de processamento de leite. O banco de leite hoje ele é considerado uma casa de apoio, incentivo, proteção e incentivo ao aleitamento materno como um todo. A amamentação é fator determinante na redução de complicações neonatais. O apoio da sociedade e o trabalho público-privado permitem a manutenção da vida no cuidado com os recém-nascidos. Aqui na UTI, 1 ml pode salvar uma vida. De pouco em pouco, se todo mundo puder ajudar, todos os bebês aqui da UTI vão sair da fórmula e vão ter o leite materno, que é essencial para a vida. Com a graça de Deus, né, que tudo é Deus, mas me sinto vitoriosa. Agora a gente fala de uma mulher de 103 anos de vida e muitos motivos para celebrar. Dona Maria Camargo é cheia de histórias, ama conversar e já conheceu 9 papas. Pois é, entre café e boa prosa, ela ensina com simplicidade o que é viver com fé e alegria. Nascida em 23 de janeiro de 1922, um dia após a morte de Bento XV, papa da época, Dona Maria teve 11 filhos. Carismática e atenciosa, sabe de cor o que mais gosta de fazer. Eu gosto de conversar. Café e uma boa prosa, esse é o lema.
A árvore genealógica revela uma família grande, formada ao lado do marido Afonso e criada nos valores cristãos. Todos os 11 filhos são ativos na igreja, meu irmão mais velho é diácono na igreja, né? E nós temos irmãos ministros, eu sou ministra da comunhão, então todos são ativos porque a gente aprendeu isso com ela e com meu pai, né? A igreja em primeiro lugar, a primeira obrigação de domingo é ir à missa, então não pode deixar, não importa onde você estiver, a missa tem que acontecer no domingo. Ao completar seu 100º aniversário, recebeu do então Papa Francisco uma bênção apostólica, presente que exibe com orgulho. Ela é uma pessoa antenada, né? Ela tem muita sabedoria, muita lucidez, ela é esquecida, muitas vezes não escuta bem, mas assim, tem muita lucidez, sabe o que fala, ainda transmite muito ensinamento para nós, né? Dona Maria tem 103 anos de idade e conheceu 9 papas. Com uma vida ativa na igreja, faz questão de mostrar que mesmo depois de tanto tempo, ainda lembra o nome de cada papa. Dona Maria, como que é o nome desse? Pio XI, Paulo VI, Papa João XXIII, João Paulo I, João Paulo II, Papa Bento XVI, Francisco, Papa Leão XIV. Os filhos que cuidam com carinho da mãe escolhem aquele que mais marcou a trajetória religiosa. Eu lembro muito do Papa Paulo VI. E eu lembro que naquela época já ele aparecia na televisão, e quando ele aparecia na televisão, aí eu tinha que prestar atenção no que ele estava falando. Então eu tinha assim que o Papa era a pessoa mais importante do mundo para nós, né? Quando aparecia o Papa, ela chamava atenção, vamos ver o que o Papa vai falar. E a acolhida do Papa João Paulo II, né, a seriedade dele sempre me cativou. Né? E ele era muito ligado à juventude. A mãe ela reza pra gente, rezavam muito pra gente, eram muito preocupados e rezavam muito, e quando nós passavam isso para os nossos filhos também. Então o Papa Bento XVI é um Papa de muita oração. O Papa Francisco, que é o nosso último Papa, antes do Papa Leão, né? O que marcou dele mesmo foi aquela simplicidade, né? Dele, né? O jeito dele estar com o povo, né? Já Dona Maria, em sua simplicidade, ama todos e transmite por meio do carinho os ensinamentos que eles e a vida lhe trouxeram. Que memória da Dona Maria, hein? Uma excelente memória, ela conheceu porque ela viveu, né, esse período todo acompanhando a fala dos papas, os documentos, tudo que a igreja vai ensinando através dos papas, né? Pois é, que Deus abençoe com muita saúde. Sim. Olha, assista logo mais às 8 horas a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite, paz para você. A gente se vê amanhã, uma ótima noite.